Olá, sejam bem-vindos ao canal. Você sabia que no passado a Ucrânia foi a terceira maior potência nuclear do mundo? Mas então, por que hoje ela não tem nenhuma arma nuclear? A resposta está em um acordo internacional que prometia garantir sua segurança, mas que foi quebrado anos depois. A relação entre a Rússia e a Ucrânia é antiga e cheia de reviravoltas. Hoje na história vamos entender essa relação desde a época da União Soviética, a participação ucraniana na Segunda Guerra Mundial, o desastre de Chernobyl e, finalmente, o Acordo de Budapeste. A Ucrânia tem uma história marcada por influências externas. Durante séculos, seu território foi disputado entre diferentes impérios. No final do século XVIII, a maior parte da Ucrânia ficou sob domínio do Império Russo. Com a Revolução Russa de 1917, a Ucrânia tentou se tornar independente, mas logo foi incorporada à União Soviética. Em 1922, durante esse período, os ucranianos enfrentaram grandes dificuldades, incluindo o Holodomor, uma fome forçada pelos soviéticos na década de 30, que matou milhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia se tornou um campo de batalha crucial. Quando os nazistas invadiram a União Soviética em 41, milhões de ucranianos lutaram ao lado do Exército Vermelho contra os alemães. No entanto, alguns grupos ucranianos apoiaram os alemães na esperança de se livrar do domínio soviético. Esse período deixou feridas profundas na memória coletiva da Ucrânia. Depois da guerra, a Ucrânia continuou sendo uma das repúblicas mais importantes da União Soviética. Com sua grande população e recursos naturais, tornou-se um dos centros industriais e militares do bloco comunista. Em 26 de abril de 1986, a Ucrânia foi palco do maior desastre nuclear da história, quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. O acidente lançou uma enorme quantidade de radiação sobre a Ucrânia, a Bielorrússia e outros países europeus. Milhares de pessoas morreram direta e indiretamente, e até hoje a região em torno de Chernobyl é uma zona de exclusão radioativa. O desastre evidenciou a falta de transparência do governo soviético e aumentou o desejo de independência da Ucrânia. Esse desejo se tornaria realidade poucos anos depois. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia finalmente se tornou independente, mas junto com a independência veio uma questão delicada. O país herdou cerca de 1.900 ogivas nucleares, tornando-se a terceira maior potência nuclear do mundo. O problema era que essas armas foram construídas pela União Soviética e os códigos de lançamento estavam sob controle da Rússia. Diante desse cenário, a comunidade internacional pressionou a Ucrânia a abrir mão de seu arsenal, e foi assim que nasceu o Acordo de Budapeste. Em 5 de dezembro de 1994, a Ucrânia assinou o Memorando de Budapeste, junto com a Rússia, Estados Unidos e o Reino Unido. Pelo acordo, a Ucrânia entregaria todas as suas armas nucleares, em troca de 3 garantias: respeito à sua soberania e integridade territorial, ausência de ameaças ou uso de força contra o país, segurança contra qualquer tipo de coerção nuclear. A Ucrânia confiou nessas promessas e enviou suas ogivas para a Rússia. O país acreditava que sua segurança estava garantida, mas anos depois tudo mudaria. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, violando diretamente o Acordo de Budapeste. Na época, os países ocidentais condenaram a ação, mas não tomaram medidas militares para impedir a anexação. E então, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciando um dos conflitos mais intensos da história recente. Isso provou que as garantias dadas à Ucrânia não foram respeitadas, e o país ficou sem armas nucleares para se defender. Muitos se perguntam, e se a Ucrânia ainda tivesse armas nucleares, será que a Rússia teria invadido? A história do Acordo de Budapeste mostra como acordos internacionais podem ser frágeis. O caso da Ucrânia serve de alerta para outros países. Abrir mão de armas nucleares pode não garantir segurança no futuro. O que você acha? Se a Ucrânia tivesse mantido suas armas nucleares, a Rússia teria invadido? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de aprender sobre história e geopolítica, já se inscreve aqui no Hoje na História e ative o sininho para mais vídeos como este. Até a próxima.